Olá pessoal, eu me chamo Paula Carvalho, eu sou a Zara. Bom, lei do retorno existe? Na literatura hermética, na filosofia hermética, existe ali a lei de causa e efeito. E também na física, né? Existe a lei de causa e efeito. Então, o que é a lei de causa e efeito? Existe uma ação, tem uma reação. A reação é algo que a gente se espera? Às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, vamos supor que eu sou uma pessoa que como de forma saudável. Eu como alimentos que não têm agrotóxico, eu faço as minhas meditações, eu cuido do meu psicológico, da minha psique, eu faço exercícios físicos, eu tenho qualidade de vida, eu tenho uma segurança financeira. E aí, de repente, eu me deparo com uma doença e eu não sei o porquê dessa doença. Então, alguma coisa ocasionou essa doença, né? Muitas vezes, essas doenças, elas são óbvias, né? A causa de aquilo que fez, que ocasionou essa doença, são óbvias. Outras não. Assim também se dá no campo das emoções, né? Vamos supor que eu faço terapia há mais de 10 anos e eu não consigo, dentro da terapia, passar da fase 2 ou 3, por exemplo. Tem uma abordagem, uma parte de mim da qual eu não consigo elaborar terapeuticamente, eu não consigo elaborar, eu não consigo fazer a parte de transmutação daquela perspectiva minha, psicológica, mental, seja o que for. O pessoal chama cura, eu não gosto muito de usar isso não, mas enfim. Mas nem eu busquei uma ação. Essa ação teve uma reação. E a reação não é a que eu esperava. Eu esperava que se eu fizesse meu processo terapêutico bem direitinho, eu ia ter um resultado positivo. E às vezes não vem. Então, isso também serve para as questões que transcendem as partes mais da fisicalidade, materialidade, as partes mais óbvias, os momentos mais óbvios na nossa vida. Então, a parte da lei da causa e efeito, a lei do retorno, a lei do retorno é eu jogo a ação e essa ação volta para mim. Essa é uma perspectiva das questões espirituais e transcendentais. Mas ela não é uma perspectiva da vivência nesse mundo tridimensional. Porque nem a parte física biológica ou a parte cognitiva emocional, a gente também tem ações das quais a gente faz que não dá o retorno que a gente espera. Eu faço exercício físico, então eu tenho um resultado físico no corpo que outras pessoas não têm. E outras pessoas têm resultados físicos que eu não tenho, porque a nossa parte biológica, ela é diferenciada. Assim é a nossa vivência nesse mundo. Então, nem toda vez que eu faço uma boa ação, eu tenho essa boa ação de volta. Por quê? Porque a ação que eu faço, essa lei da ação e reação, essa lei universal no planeta Terra, nessa realidade, ela é simplesmente um apontamento do nível consciencial coletivo e individual. Então, ela é uma lei que aponta nosso nível consciencial. Tanto o meu com relação ao mundo, como o mundo com relação a mim. Por exemplo, vamos supor que eu vou defender uma pessoa que está passando por bullying ou assédio no trabalho. Enfim, eu vou defender essa pessoa porque dentro dos meus valores da minha ética, isso é inadmissível. E aí, eu jogo uma ação, eu vou lá e defendo. Qual é a reação? Dependendo do nível consciencial onde eu estou, é que a reação vai ser medida. Então, qual vai ser a reação? Ou a reação, se o nível consciencial for mais elevado, as pessoas vão acolher, vão se solidarizar com a minha atitude referente àquela injustiça. Mas é assim que acontece nessa realidade? Quantas injustiças a gente vê? Então, dependendo do nível consciencial daquele coletivo, eu posso ser expulsa daquela empresa, eu posso sofrer perseguições naquela escola, eu posso ser uma pessoa criticada. Isso a gente vê muito na internet. Quando eu falo sobre perdas de direitos de outras pessoas,
Se a sociedade vai concordando ou não, aquilo vai gerar uma reação. E muitas vezes a reação não é justa. Então, para que isso serve para a gente? Serve para eu entender aonde estão os meus. Serve para eu direcionar, eu compreender que naquele momento, quem é que vai me dar apoio? Naquele momento, quem é que vai estar do meu lado? Naquele momento, quem é que patua com os mesmos valores que eu? Vamos supor também que eu também tenho as minhas não qualidades e eu sou uma pessoa muito ciumenta. Então, eu vou perseguir, emular, copiar outra pessoa. E mesmo assim, eu vou encontrar muitas pessoas que me defendam. Ou eu faço muito mais sucesso, ou eu tenho muito mais reconhecimento com algo que não foi meu, que eu não gerei, porque eu peguei de outra pessoa. É uma ação que gerou uma reação. Na transcendência, a gente não sabe como isso se dá, porque a transcendência é algo que está em outros mundos, em outras compreensões, em outras dimensões. Mas nessa compreensão, isso vai me dizer com quem eu me afino, que tipo de nível de consciência eu tenho. Então, se eu tenho pessoas, por exemplo, eu cometi um crime, eu matei uma pessoa, não para me defender, mas eu matei por, enfim, ciúme, perversidade, neurose, seja o que for, por controle, ou eu matei uma pessoa, ou eu agredi uma pessoa porque eu me acho melhor do que os outros, eu acho que eu tinha que agredir mesmo porque eu errei no trânsito, mas mesmo assim eu errando no trânsito eu queria estar certa. E aí vem um monte de gente me defendendo. Então eu encontrei os meus, os níveis de consciências mais baixas. Então a minha ação, ela não gerou uma consequência ruim para mim. Ela, muito pelo contrário, ela gerou pessoas que vão querer me defender, pessoas que também compactuam com esse mesmo pensamento. Aí vamos supor que vem uma pessoa e fale sobre a cultura de paz no trânsito. Aí recebe um monte de hater. Então, por quê? Mas essa pessoa que se vê sozinha dentro de uma ação e vê uma reação contrária à sua ação, ela precisa encontrar quais são os seus pares, quais são as pessoas que compactuam com os mesmos valores que você. E as pessoas das não qualidades, das não virtudes, também encontram seus pares. Vai depender do nível consciencial do coletivo, da família. Às vezes, essa repressão vem da família. Às vezes, essa repressão vem dos amigos. Às vezes, você quer deixar um relacionamento porque não tá dando mais. Isso acontece muito com os homens, né? Às vezes, os homens não deixam as relações porque tem toda uma estrutura que ele criou dizendo, não, você vai deixar o seu parceiro, a sua parceira. Entendeu? E aí fica naquele relacionamento porque precisa alimentar aquela estrutura. É a lei da ação e reação. Nessa relação existe muitas nuances, tá? Não é simplesmente eu sou boazinha. Vamos supor, você tomar uma atitude boa para uma pessoa que não merece, não tá fazendo algo bom para essa pessoa? Não tá. Você vai ser bom para uma pessoa que cometeu violência sexual com outra? Você vai ser condescendente e bom para uma pessoa que foi perversa com outra, que fez bullying com outra, que humilhou outra pessoa, que foi injusto com outra pessoa? Essas pessoas, eu não preciso ser ruim com elas, porque eu não preciso violentar os meus valores, mas eu também não preciso ser boazinha. Entende? Então, essas nuances são nuances que a gente precisa perceber que nessa realidade, a lei da ação e reação não é a lei de que eu ajo com justiça e vou receber justiça. Ah, eu vou investir esse dinheiro aqui, ele vai me dar retorno financeiro. Ah, eu vou ter filho, ele vai cuidar de mim no futuro. Ah, esse relacionamento é pro resto da vida, porque se eu for uma pessoa legal nesse relacionamento, se eu for uma pessoa bondosa, se eu for assim, essa pessoa vai reconhecer isso. E às vezes não reconhece, porque o mundo de outra pessoa tem outros valores. E o contrário também acontece. Agora, se eu faço algo ruim e eu recebo as consequências disso, isso também mostra que eu estou num nível consciencial muito mais baixo do que o ambiente onde eu estou. E aí eu preciso elevar o meu nível. Eu preciso pagar pelo que eu fiz. Eu preciso passar pelo processo de aprimoramento para eu entender que aquele não valor que eu tenho, eu preciso aprender a ter o valor. Tá? Então não sejamos ingênuos achando que a gente vai ter justiça. Na verdade, utilize essa lei da ação e reação. A reação a gente não sabe como é que vem, mas ela consegue apontar um nível consciencial para a gente encontrar o que os nossos pares. Isso serve para relacionamentos. Se eu sou uma pessoa
Veja bem, tem muita gente que se considera uma pessoa maravilhosa, mas não é. Mas eu sou uma pessoa que eu tentei ter um relacionamento maduro e eu tô com uma pessoa imatura, eu vou ter que aprender, porque minha sombra qual é? Eu não sei identificar uma pessoa madura como eu acho que eu sou numa relação. Então eu tenho um certo nível de imaturidade também. Eu não consigo encontrar trabalho que me reconheça financeiramente. Por quê? Porque a gente tem uma questão econômica no país, no mundo, de desvalorização do trabalhador, do colaborador, das pessoas. Isso é real. Isso é a nossa baixa, como o pessoal diz, eu não gosto de falar isso não, mas é vibração, essa baixa consciencial de achar que as pessoas que precisam, as pessoas que trabalham, os colaboradores, se ganhassem mais, eles iam perder mais. Isso não é verdade. Que não existe recurso. Existe recurso. Quanto mais você bota dinheiro, mais você investe, mais todo mundo cresce. Imagine um mundo onde ninguém passasse fome, onde ninguém passasse necessidade, onde a gente tivesse todos os nossos direitos básicos garantidos e onde a gente pudesse investir dinheiro para se aprimorar ainda mais. O mercado ia se ter a relação da troca, só não ia ter uma relação da troca na falta, na ausência, no poder. Você entende isso? Então, entendam de uma vez por todas que quando você faz algo que tem uma reação, aquela reação vai lhe apontar que nível consciencial você está. E também vai lhe instruir no amor ou na dor, como é que você vai encontrar os seus pares, pessoas que têm níveis conscienciais que você. Existe um exemplo, por exemplo, tem gente que sai das suas empresas, porque as empresas são empresas extremamente, assim, de uma cultura muito individualista, e vai e monta outros tipos de gestão, outros tipos de aprimoramento, outras formas de ver a economia, de se pensar o mundo. Então é possível, é um processo de aprendizado, mas lembre-se que a lei da ação e reação é uma lei que ela é a bússola do nível consciencial. E aí você vai escolher qual nível consciencial você vai caminhar, tá bom? Então, eu sou Paula Carvalho, a Zara, e um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.